Alô, alô, galera, aquele abraço para KTO. O papo agora é Brasileirão, a zona de rebaixamento. 23ª rodada acontece neste final de semana. Jogos no sábado, no domingo e também na segunda-feira. Já é certo que Atlético Goianiense e Cuiabá vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Dos três aqui, Vitória, Corinthians e Fluminense, 2 desses 3 também vão fechar a rodada entre os rebaixados. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar para você que é torcedor do Vitória, para você que é torcedor do Corinthians, para você que é torcedor do Fluminense, o que o seu time tem que fazer no fim de semana para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Corinthians e Fluminense para tentarem sair do Z4. O Vitória para não entrar no Z4, ok? A partir de agora, no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Na tela, as odds para Fluminense e Corinthians que jogam neste sábado no Maracanã. Vitória do Fluminense, odd de 2,20. O empate tem a odd de 3,20 e a vitória do Corinthians 3,50. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado lá na KTO. Vamos nessa então? Primeiro conferindo a classificação da parte de baixo da tabela. O Inter bateu num jogo atrasado da sexta rodada. Nessa quarta-feira o Juventude no Beira-Rio deu uma respirada de virada, venceu por 2-1. Agora é 12º, tem 25 pontos na tabela. Já é certo que Atlético Goianiense com 12 pontos e o Cuiabá com 17, esses dois vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Por quê? Se o Atlético vencer, vai a 15. O Vitória já tem 21. Se o Cuiabá vencer, vai a 20. O Vitória, que é o primeiro clube fora do Z4, tem 21. Vitória, 21 pontos, 6 vitórias. Corinthians, 21 pontos, 4 vitórias. Fluminense, 20 pontos. Desses 3 aqui, 2 vão terminar a rodada junto com o Cuiabá e o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Aí você vai me perguntar, Paulinho, mas o Criciúma também tem 24 pontos? Tem 24 pontos, mas não tem como entrar nesta rodada na zona de rebaixamento. Por quê? Se o Criciúma perde o jogo, por exemplo, Vitória e Corinthians vencem os seus jogos, o Criciúma vai ficar à frente do Corinthians ainda. Por quê? O Coringão tem 21 pontos, 4 vitórias. Se o Corinthians vence o Fluminense, vai a 24 pontos e 5 vitórias. O Criciúma já tem 24 pontos e 6 vitórias. Então chegaria a 24 pontos e 5 vitórias contra 24 pontos e 6 vitórias do Criciúma. Então, Criciúma, nesta rodada, não entra no Z4. Assim como Grêmio com 24, Juventude e Inter com 25. Esses 4 aqui, aconteça o que acontecer na rodada, não vão entrar na rodada na zona de rebaixamento. Ok? Vamos então à rodada. 23ª, quarta do retorno que vai ter no sábado, 4 da tarde, Grêmio e Bahia, Atlético Mineiro e Cuiabá. 6h30 em Bragança, Bragantino e Fortaleza. No Rio tem Fluminense e Corinthians. Domingo, 4 da tarde tem Palmeiras e São Paulo, Clássico Paulista. Tem Atlético Goianiense e Inter, tem Criciúma e Vasco da Gama. 6h30, Botafogo e Flamengo, Clássico no Engenhão. Também às 6h30, Atlético Paranaense e Juventude. E fechando a rodada, jogo isolado, segunda-feira, à noite em Salvador, Vitória e Cruzeiro. Beleza? Deixa eu começar então com Vitória, que é o primeiro clube aqui, ó, fora do Z4, 16º com 21 pontos da tabela. O Vitória é o seguinte, Vitória só joga na segunda-feira à noite contra o Cruzeiro, como eu mostrei na tabela aqui. Então já é certo, pessoal do Vitória aí, ó, já é certo que quando a bola rolar neste sábado para Fluminense e Corinthians, o Vitória vai entrar na zona de rebaixamento, ok? Por quê, ó? Quando a bola rolar, por exemplo, 0x0, o 0x0 vai colocar o Corinthians com 22 pontos, ultrapassando Vitória, colocando Vitória na zona de rebaixamento. Se o Corinthians vencer, vai a 24, Vitória entra no Z4. Se o Fluminense vencer, vai a 23, o Vitória entra no Z4. Então, com toda certeza, neste sábado à noite, depois que jogarem Fluminense e Corinthians, o Vitória vai estar no Z4, isso é certo. Aí para sair do Z4 segunda-feira, tem que vencer a partida. Se vencer a partida, é certo que qualquer resultado que der para Fluminense e Corinthians no sábado, Vitória vencendo o Cruzeiro na segunda-feira em casa no Barradão, vai ficar fora do Z4 ao final da rodada, ou em 15º ou em 16º.
Aí não importa a posição, o importante é ficar fora do Z4. Para o Vitória empatar na segunda-feira e ficar fora do Z4 ao final da rodada, vai torcer por um empate entre Fluminense e Corinthians. Então, se der empate entre Fluminense e Corinthians, com um empate segunda-feira contra o Cruzeiro, o Vitória ficará fora do Z4. Agora, se o Vitória perder em casa na segunda-feira para o Cruzeiro, aí não importa o resultado do jogo Fluminense e Corinthians. Já é certo que o Vitória vai ficar em 17º, portanto, abrindo a zona de rebaixamento o time baiano, ok? Então, se vencer a partida, fora do Z4. Se empatar o jogo, Vitória com o Cruzeiro, torce por um empate entre Fluminense e Corinthians. Se perder o jogo, vai terminar a rodada fora do Z4. Aliás, no Z4, por quê? Perder o jogo vai ficar com 21. Qualquer um dos dois aqui vai passar o Vitória. Então o Vitória não pode perder o jogo, ok? Vou passar agora para o Corinthians. Situação do Corinthians agora, que pega, portanto, Fluminense no Maracanã. Para o Corinthians terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, primeiro, tem que vencer ou empatar. Se o Corinthians perder para o Fluminense, se perder para o Fluminense, vai fechar a rodada em 18º, portanto, na zona de rebaixamento. Então, para sair do Z4 na rodada, tem que no mínimo empatar. Se o Corinthians ganhar o jogo, Fluminense 0, Corinthians 1, ok? Uma forma hipotética aí. Coringão vai fechar a rodada ou em 16º, fora do Z4, ou em 17º, abrindo a zona de rebaixamento. Em vencendo para terminar a rodada fora do Z4, torce para que o Vitória não vença o Cruzeiro na segunda-feira, que dê empate ou vitória do Cruzeiro, para que o Corinthians, vencendo o Fluminense, termine fora do Z4. Se der empate no Maracanã, por exemplo, 0-0, o Corinthians só vai fechar a rodada fora do Z4 se o Vitória perder em casa para o Cruzeiro. Entenderam aqui, Coringão empatou, pessoal. Vamos entender agora. Corinthians empata, vai para 22 pontos, 4 vitórias. Ok? Só vai ficar fora do Z4 se o Vitória perder. Porque se o Vitória empata com o Cruzeiro, vai a 22 pontos e 6 vitórias. Então, para o Corinthians, empatando com o Fluminense e ficar fora do Z4 na rodada, o Vitória vai ter que perder em casa para o Cruzeiro. E repito, se o Coringão perder o jogo para o Fluminense, fecha a rodada no Z4 na 18ª posição na tabela. Aqui, perde o jogo, por exemplo, o Fluminense vai a 23, o Coringão vai perder uma posição aqui, vai para 18º e, consequentemente, fecha a rodada entre os rebaixados. Vamos para o Fluminense. Fluminense, a questão é a seguinte: só tem uma chance de sair do Z4 na rodada, é vencendo o jogo. Porque se o Fluminense empatar ou perder para o Corinthians, é certo que fecha a rodada na zona de rebaixamento. Por quê? Se empatar, vai a 21. 21 pontos, 5 vitórias. Corinthians empata, vai a 22, Vitória já tem 21 e 6. Então, empatou, fica no Z4. Perdeu o jogo, permanece com 20, fica no Z4. Única chance do Fluminense sair do Z4 na rodada é vencendo o Corinthians. Vence e vai a 23. Mas não basta apenas vencer. Tem que vencer o jogo e torcer para que o Vitória não vença o Cruzeiro na segunda-feira. Por quê? O Fluminense vence e vai a 23. Certo? Passa aqui o Corinthians e o Vitória. Só que se o Vitória vence o Cruzeiro na segunda-feira, vai a 24. Passa de novo o Fluminense. Então, o Fluminense só sai do Z4 na rodada, primeiro, se vencer o Corinthians. Segundo, se o Vitória não vencer o Cruzeiro na segunda-feira. Em caso de empate ou derrota, o Flu fica no Z4. Se empatar o jogo vai ser 18º, se perder a partida vai ser 18º ou 19º, permanecendo, portanto, na zona de rebaixamento a equipe do Fluminense. Inter e Juventude 25, Grêmio e Criciúma 24, Vitória e Corinthians 21, Fluminense 20, Cuiabá 17, Atlético Goianiense 12 pontos e a parte de baixo da tabela do Brasileirão. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dá um joinha, dá um like pro Paulinho para poder subir, jogar para cima esse vídeo aqui, pessoal, tá? E o conteúdo do canal aqui, os conteúdos do canal. Vitória, que é a sua opinião. Vitória, Corinthians e Fluminense. Dois desses três vão terminar a rodada entre os rebaixados. Quero a sua opinião. Quem você acha que termina a rodada junto com o Cuiabá, junto com o Atlético Goianiense, na zona de rebaixamento? Vitória e Corinthians? Vitória e Fluminense ou Corinthians e Fluminense? Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho, tá bom? Fui, tchau!